Gravando, presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira e declaro aberta a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda, do dia 3 de abril de 2025. Eu cumprimento os meus colegas juízes, doutor Ramon, doutor Luiz, doutora Sulamita, eu cumprimento também a representante fiscal, doutora Aline, cumprimento os ilustres patronos presentes e cumprimento também o Oswaldo, que está nos auxiliando hoje. E passamos, então, para o primeiro processo com sustentação oral, o 505011, Luiz Eduardo de Camargo Nascimento. As patronas estão presentes, tanto do responsável quanto também do solidário, que é a Renata de Camargo Nascimento. Pergunto se elas dispensam, a Silvana presente, a Juliana, se dispensam a leitura do relatório? Nós gostaríamos que o relatório fosse lido, doutor Marco. Tá Acho bom. que facilita o julgamento, a gente ouvir o relato, né, dos fatos, primeiro. Ok. Tudo Agradeço bem, então, muito. Então, eu passo a palavra ao relator, para que ele leia o relatório e a acusação e o relatório. Hein? Só um minuto. Vou passar a leitura. Ok. A recorrente sofreu a lavratura de auto de infração e imposição de multa, expedido em 4/7/24, contendo a seguinte acusação: deixou de pagar ITCMD no montante de R$ 517.000 em 16/7/2019, por omissão, mesmo notificado para tal através da notificação para autorregularização, por ocasião da incidência do imposto de renda na doação de cotas da empresa Galelo, sociedade civil francesa, com sede em país, na qual o contribuinte figurou como donatário. Aqui é uma discussão do valor patrimonial atribuído, que a fiscalização pretende elevar para 44 milhões, o valor da transação. O feito, até 15/10/24, o feito se encontra muito bem descrito no relatório elaborado pelo jogador tributário, as folhas 693 e 698, que adoto e transcrevo abaixo. Aí eu vou transcrever o relatório da primeira instância, na íntegra. Sobreveio a decisão da primeira instância, folhas 693 e 707, tendo o jogador tributário decidido pela procedência do auto, cabendo aqui o destaque de sua ementa. ITCMD, falta de pagamento de ITCMD por atribuição de valor inferior à base de cálculo do tributo, relativo ao recebimento em doação de cotas sociais da empresa estabelecida na França. Adiantamento para futuro aumento de capital. AFAC, ADI número 6.830, STF, auto de infração julgado procedente. Inconformado, o recorrente interpõe recurso ordinário às folhas tais e os responsáveis tributários às folhas tais e tais, onde todos reprisam os mesmos fundamentos apresentados em sede de defesa, momento em que requerem o cancelamento integral do lançamento contido no auto pelas razões ali apresentadas. A representação fiscal apresenta parecer número tal às folhas tais, no sentido de não provimento dos recursos ordinários, conforme fundamentos ali descritos, onde extraio a síntese da matéria devolvida a este trinte para julgamento. Aí eu vou citar as folhas 804, onde ela coloca a matéria contida no recurso. Por fim, as folhas 840 e 846, a recorrente apresenta os seus memoriais, sintetizando a matéria controvertida em discussão, reforçando seus argumentos. É o relatório. Obrigado. Passo a palavra a quem é a patrona do acusado? Tá. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu cumprimento a todos, na pessoa do Dr. Luiz, que é o relator do nosso processo, e começo dizendo que é sempre um prazer estar aqui nas mesas do TIT para
para participar dos julgamentos, né? Eu tenho recordações maravilhosas desses momentos, porque um tribunal técnico como o TIT merece toda a nossa consideração e é sempre uma honra, viu? Eu queria fazer uma pequena digressão sobre os fatos para chamar atenção para alguns pontos que eu entendo que são muito importantes na defesa do recorrente. Então, a gente tem aqui um auto de infração que foi precedido de um processo de fiscalização e, em seguida, lavrado o auto, no qual ele está sendo objeto de exigência uma diferença de TCMD que seria devida em decorrência exclusivamente da doação de cotas feitas pelos genitores do recorrente, de uma empresa situada na França chamada Galelu. Essa empresa, ela teve suas cotas doadas, não na integralidade, apenas parte das cotas foram doadas pelos sócios da Galelu, o senhor LN e a senhora Renata, para os seus filhos, inclusive Luiz Eduardo, recebeu parcela dessas cotas. O fiscal, quando fez o lançamento fiscal, ele entendeu que o patrimônio líquido sobre o qual foi declarado o ITCMD não estava adequado. Ele entendeu que o patrimônio líquido não representava, de fato, o que deveria estar contabilizado no balanço da Galelu. Vejam, senhores. Ele foi analisar o balanço da Galelu e verificou que no balanço da Galelu constavam contratos de mútuo que não haviam sido considerados no patrimônio líquido. Esses contratos de mútuo, de fato, existem, são legítimos e válidos e decorrem de um negócio jurídico absolutamente válido feito entre a empresa Galelu e uma terceira empresa, uma terceira pessoa jurídica chamada Aspire. A Aspire fez empréstimos para a Galelu e estes empréstimos, até hoje, estão perfeitamente ativos como empréstimos, como obrigações com terceiros no balanço da empresa Galelu. Pois bem, fiscal autuante, voltando para o auto de infração, entendeu que estes valores relativos a estes empréstimos deveriam estar dentro do PL da Galelu e que, portanto, havia sido pago um ITCMD a menor, já que a base de cálculo nessas situações de doação de cotas é o valor do patrimônio líquido da empresa que tem suas cotas doadas. Então, ele justifica a autuação sob o seguinte fundamento: houve um erro de contabilização na Galelu. É muito importante que isso fique muito claro. A autuação fiscal é clara com relação a isso, o relatório diz claramente isso, e depois, na sua segunda manifestação, ele confirma essa premissa que eu queria tomar como premissa aqui para a gente poder desenvolver o raciocínio sobre a improcedência desse lançamento. Quer dizer, a premissa do fiscal atuante foi que houve um erro de contabilização dentro da Galelu. Um erro de contabilização. O valor do empréstimo foi colocado como obrigação no passivo, quando haver do fiscal deveria ter sido acrescido ao PL. Bom, isso considerado, a gente segue e a gente agora pode falar um pouquinho do que aconteceu depois da autuação. O que a gente teve manifestações do fiscal autuante que confirma esse aspecto, dizendo que o fundamento para ele é este. Depois tivemos a decisão dele mantendo a atuação com base neste fundamento e a autuação, então, a manifestação dele mantendo esta colocação. Depois, então, a interposição do nosso recurso. A autoridade julgadora de primeira instância, entretanto, ela modifica o fundamento da autuação, do lançamento. Ela entende que o lançamento deve ter como fundamento não aquele que o fiscal deu, que era um erro de contabilização no balanço da Galelu. Seria um erro de contabilização no balanço da Galelu para o fiscal atuante.
é o motivo da lavratura do auto, mas, para a autoridade julgadora, houve uma modificação em relação a esse fundamento. Ele vem e interpreta, então, que houve, na verdade, a incidência aí do artigo 116, parágrafo único do CTN, que trata da hipótese de verificação de intenção de esconder o fato jurídico, dissimular o fato jurídico do tributo. É interessante aqui que a gente já tem um problema muito claro, né? Essa modificação do critério com relação à autuação fiscal. Quer dizer, o lançamento se deu por conta de um erro de contabilidade da Galelu ou se deu porque agora nós estamos nesse ponto, né? A autoridade fiscal firma o fundamento como sendo o artigo 116, parágrafo único, e desconsiderando atos jurídicos praticados por aquelas empresas, sob a alegação de que teria havido uma dissimulação do fato gerador, né? Bom, diante disso, então, o que nós temos a alegar é o seguinte, que a obrigação tributária, no nosso sistema tributário, os senhores sabem, tanto quanto eu, todos são militantes, decorre de um princípio básico, que é o princípio da legalidade. Há que haver o retrato da obrigação tributária configurado em todos os seus aspectos na legislação. Então, aqui, para que possa ser cobrado uma diferença de TCMD, a gente tem que ter uma doação realizada. Não podemos fazer cobranças de tributos com base em presunções de que teria sido de um jeito e não de outro, então vamos considerar que o tributo incide. Não existe isso perante a nossa legislação. Pelo contrário, a legislação amarra a obrigação tributária na tipicidade expressa em relação a todos os elementos. Então, eu tenho que ter a materialidade, eu teria que ter a doação desses valores, desses montantes que ele quer incluir no capital da Galelu, nunca existiu. Não existe doação desse percentual de cotas, até porque essas cotas, se elas tivessem sido capitalizadas, como a FAC, que é o que se alega, que elas teriam uma característica de aporte de capital e não de empréstimo, o que não é verdade, nós vamos demonstrar isso agora no decorrer das nossas colocações. A FAC, se feito e se formalizado, configuraria um aporte de alguém que não é os doadores, que não são os doadores das cotas para o recorrente. Na verdade, seria da Aspire. A Aspire teria que estar como proprietária daquele capital dentro da Galelu, e só ela poderia doar as cotas relativas a esse valor. Nunca aqueles que doaram as cotas efetivamente, aliás, parte das cotas para os seus filhos. Então, a gente tem um problema de lógica muito sério aqui, e eu quis apontar também um problema sério de mudança de critério jurídico entre o que a gente teve no lançamento propriamente dito e o que foi decidido na decisão que a gente está agora interpondo um recurso dessa decisão. Nós mudamos o foco. Primeiro, nós estávamos lutando ou tentando demonstrar, e demonstramos isso, vamos reafirmar, que não houve erro de contabilização, porque uma obrigação ela tem que estar onde ela estava, e ela é uma obrigação. É muito importante dizer, senhores, que o mútuo ele tem características próprias, ele tem uma natureza jurídica prevista e descrita no Código Civil brasileiro. Então, quando nós vamos lá no conceito de mútuo, nós extraímos do conceito de mútuo do Código Civil as características essenciais do mútuo, e todas elas estão presentes no caso, né? E elas não podem ser desconsideradas, inclusive porque se nós desconsiderarmos uma natureza jurídica que foi descrita num conceito da legislação civil, expressamente, como é o caso aqui no Código Civil, com relação ao Instituto do Mútuo, nós estaríamos ferindo
de morte o artigo 110 do CTN, que não autoriza essa desconsideração. Então, para efeitos fiscais, eu tenho que levar em conta quais são as características essenciais do Instituto do Mútuo, e tenho que olhar se elas estão presentes no nosso caso. E eu digo para os senhores, elas estão todas presentes. Existem 2 contratos de mútuo que foram assinados e são validados, e foram validados pelos contadores responsáveis que assinaram aquele balanço. Nesses contratos, há previsão de juros, os juros estão sendo contabilizados devidamente e os contratos estão por vencer. Não existe em nenhum momento, nenhuma manifestação de que a Aspire vai perdoar essa dívida. Ela pode exigir essa dívida a qualquer momento. É assim que se apresenta a situação de fato, a materialidade sobre a qual nós temos que nos ater, não suposições, não presunções, não ilações. Materialidade, a verdade real, qual é? O que é que eu posso tributar? O que eu tenho ali como critério material? Eu tenho que houve doação exclusivamente das cotas que foram efetivamente doadas, que não são todas, é importante dizer, mas que foram doadas, e eu tenho uma grandeza material tributada em relação àquelas cotas que foram doadas. Eu tenho uma grandeza material que tem que ser considerada e não pode ser alterada por presunção. Eu presumo que aquele valor que efetivamente é uma obrigação, não é uma obrigação, porque você está demorando para devolver para a Aspire, que é a empresa que emprestou esse valor. Por que você está se prolongando com relação a esse empréstimo? Por que você não está pagando esse empréstimo que foi feito, diga-se de passagem, em 2012? Isso é um fato importante que eu queria chamar a atenção dos senhores, porque tem uma outra consequência. Então, em relação ao primeiro aspecto, nós estamos diante de que materialidade? Nós vamos quantificar que materialidade tributável, que, de acordo com o princípio da legalidade, tem que ser respeitada. Então, isso é muito importante. Os contratos de mútuo são válidos, legítimos, e eles contêm toda a essência do que seja um mútuo para o direito brasileiro. Um empréstimo de uma coisa fungível que tem que ser devolvida na mesma quantidade e qualidade. Isso é o que diz o Código. Se você for analisar, nós temos aqui valores que representam exatamente essa essência. Nunca foram capitalizados, nunca houve um ato de vontade por parte da Aspire de capitalizar esses valores. Foram feitas diversas alterações contratuais depois desses empréstimos, e em nenhuma delas se mencionou qualquer intenção de capitalização ou de perdão desses valores, portanto, continuamos tendo uma obrigação de galelu com uma empresa, uma pessoa jurídica que é um terceiro. É um terceiro. Desculpe a interrupção, eu queria avisar que o seu tempo já está se esgotando, inclusive precisamos de tempo para a doutora Juliana também. A doutora Juliana vai falar em nome de 2, né? Do Luiz Roberto Ortiz e da Renata, dos 2? Uhum. Exatamente, doutor. Tá bom. Então, se puder ir já finalizando, doutora Silvana. Eu vou finalizar assim. Eu gostaria a doutora Juliana depois vai se estender um pouquinho mais sobre alguns aspectos que eu coloquei, mas eu acho agora, eu queria só voltar rapidamente para finalizar sobre a questão do artigo da aplicação pela autoridade fiscal julgadora dessa modificação de critério procedida entre o lançamento fiscal e pela decisão agora da autoridade julgadora, que veio e considera aplicável o artigo 116. O artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, para que ele pudesse ser aplicado, até nos dizeres do próprio fiscal autuante nos autos, porque ele diz isso, precisaria ficar provado que houve uma intenção de dissimular o fato gerador do imposto. O próprio fiscal atuante, em determinada manifestação, após a nossa manifestação, lá embaixo já disse isso. Não, eu não vi. Eu não vi, não ficou provado, para mim isso não está claro, depois se vocês quiserem analisar lá em cima, vocês analisam, mas eu não vi isso aqui embaixo. Provas de que houve dissimulação do fato gerador. Então, eu vejo isso como um verdadeiro
Frankenstein, me desculpe o termo, com todo o respeito, mas é um verdadeiro Frankenstein. Essa modificação para aplicar o 116 da autoridade não pode prevalecer. Primeiro porque, por lógica, não existe essa possibilidade. Considerando que o empréstimo foi feito no ano de 2012 e as doações se deram no ano de 2019, não é possível você compor uma lógica de simulação de fato gerador. Isso queria chamar a atenção dos senhores para esse ponto. Agradeço muito e fico em total disposição para qualquer esclarecimento de fato que vocês precisarem. Muito obrigada. Obrigado. Então, passo a palavra agora à doutora Juliana. Bom dia a todos. Primeiro, obrigada pela oportunidade de poder expor esses fatos e esclarecer alguns pontos. Vou tentar ser breve aqui. Eu acho que a doutora Silvana já apresentou bastante dos pontos que são relevantes para o convencimento dos senhores, então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Eu não vou me alongar principalmente nos fatos, para a gente tentar ir nos pontos mais que a gente entende que são os principais e merecem uma atenção especial de vocês, tá? Primeiro, vou só passar brevemente pelas questões das nulidades do auto de infração, que eu acho que é importante. Primeiro, a nulidade com relação ao procedimento de fiscalização, tá? Nesse caso específico, observe que tem uma nulidade muito especial aí dentro, que o recorrente, na verdade, nesse caso, o donatário, ele não foi, em momento nenhum, nem os doadores, em momento nenhum, notificados sobre essa autuação, essa fiscalização específica, tá? Todos foram surpreendidos em um momento muito próximo ao auto de infração, quando recebeu a notificação, pague porque tem algum problema. Com esclarecimento, nada foi dado e, na sequência, foi lavrado o auto de infração baseado em documentos que sequer foram entregues pelo recorrente ou pelos solidários, e isso daí, de fato, mostra um problema, um vício no processo de fiscalização que deve ser observado, já que isso daí vai completamente de encontro às normas do próprio Estado para essa fiscalização, tá? Um outro ponto específico aí, que é muito importante, os doadores, eles são residentes no exterior. A gente não desconhece a modulação dos efeitos do caso do que julgou a questão da doação no exterior, mas a gente não está falando da modulação dos efeitos. É muito importante que isso fique consignado. Nesse caso específico, a capitulação legal para esse fato foi dado sem considerar de que os doadores estavam no exterior. Não se vem dizer, como tentou a manifestação da fiscalização, de que na declaração deles estava dizendo que eles eram residentes no Brasil. Bom, isso aí a gente sabe que não é essa declaração que faz esse fato, e mais do que isso, com base nos documentos que foram apresentados durante o processo de fiscalização, ficou muito claro, e o fiscal, em momento nenhum, desconheceu de que os doadores são residentes no exterior, tá? Então, é muito importante que a gente tenha noção disso daí, o quanto que isso, de fato, representou uma nulidade por conta do vício formal com relação a isso. Dito isso, com relação a essas nulidades, vamos passar para a parte do mérito. E dando continuidade no que a doutora Silvana falou, só para relembrar, é o seguinte, nesse caso específico, a fiscalização entendeu que a base de cálculo da doação estava incorreta, que a doação foi feita com a base de cálculo menor do que aquela que deveria ter sido feita. Por quê? Porque ao analisar o balanço, a fiscalização identificou que existiu mútuos, ou seja, obrigações da Galenu com um terceiro, e essas obrigações não deveriam estar no passivo da empresa, mas sim no patrimônio líquido da empresa. E para justificar esse entendimento, a fiscalização disse, olha, não deveria estar no passivo,
porque a Aspire, que foi que emprestou o dinheiro para a Galelu, ela pertence hoje, né, na época e hoje, pertence à mesma sócia, a uma das sócias da Galelu, e por isso ela deveria ser considerada como uma FAQ, já que até hoje ela não foi paga. Ela não foi paga, e aí ele presumiu que nunca seria pago, o que é um absurdo. E por que isso é um absurdo? Primeiro, porque os mútuos, existem contratos, renovam esses mútuos, tá? Os mútuos estão sendo considerados no balanço, os juros estão sendo pagos, e mais do que isso, ele, em momento nenhum, ignora o pagamento desses juros, embora ele justifique esse pagamento desses juros, não estariam sendo feitos da forma como ele gostaria, vamos dizer assim, mas esses juros estão sendo pagos, esses contratos de mútuo foram renovados, o que significa que jamais a Aspire perdoou essa dívida da Galelu. Então, existe de fato essa dívida. E, repito mais uma vez, foi um empréstimo dado pela Aspire. Então, dito isso, o fiscal disse, olha, esse empréstimo, esse mútuo não deveria ser mútuo, mas sim deveria ser a FAQ. Por quê? Porque ele está se perdurando no tempo. Para o fiscal, seria óbvio que aquilo dali iria integrar o patrimônio da Galelu. Bom, primeiro, isso daí não poderia acontecer, a Galelu não poderia jamais registrar esses empréstimos de uma outra forma, seguindo, inclusive, as normas contábeis internacionais, inclusive o entendimento da própria Receita Federal do Brasil, e fazer diferente seria a gente estar violando o princípio da essência sobre a forma, tá? Por que isso? E aí que é muito importante que os senhores entendam isso daí. Vamos lá. Qual é o principal objetivo do princípio da essência sobre a forma? Você conseguir mostrar o que de fato aquilo representa. Quando um investidor ou qualquer pessoa que precise analisar aquele balanço, ele precisa ter informações claras, entender o que aquilo pode acontecer. Vamos lá. Exatamente por conta disso, o que é que a Receita fala? Olha, no primeiro um pronunciamento lá de trás da Receita Federal, que é o parecer normativo 23.981, ele fala o seguinte, tá? É que os ingressos que deverão ser mantidos. Eu vou ler exatamente o trecho que tem, mas depois tem aí também na defesa, mas só para ficar mais claro, tá? É do parecer normativo 23.981 da Receita Federal. Ou seja, há muito tempo a Receita Federal já trata sobre esse assunto da seguinte forma. Ocorrida a eventualidade de adiantamento para futuro aumento de capital, qualquer que seja a forma pela qual os recursos tenham sido recebidos, mesmo que sob a condição para utilização exclusiva e aumento de capital, esses ingressos deverão ser mantidos fora do patrimônio líquido, por serem adiantamentos considerados obrigações para com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares enquanto o aumento de capital não se caracterizar. Bom, vamos lá. Por que isso é muito importante para esse entendimento? No caso específico, a realidade fática do caso é um terceiro, no caso o Aspire, fez um empréstimo para a Galelu. Vamos até dizer que esse valor pudesse vir a ser considerado a FAQ. Não é a FAQ, que fique claro, mas vamos considerar que fosse uma FAQ. Se fosse uma FAQ, de quem era esse capital? A Aspire não poderia exigir esse valor porque ainda não foi capitalizada. Ela precisa de uma contrapartida, né? Ou a Galelu deve dinheiro para ela, ou a Galelu tem que entregar cotas sociais para ela. Então, esse valor que foi aportado, falando aportado ou mútuo a FAQ, ele deve ter uma contrapartida, repita-se, para a Aspire, que nada se confunde com os doadores, tá? Então, em razão disso, e inclusive dessa orientação da Receita, não poderia ser diferente. Um pouco mais adiante também é importante lembrar que a Receita Federal, ela define que, para que seja considerado a FAQ sob pena, repare que a Receita Federal ainda fala pena, de ser considerado mútuo, a FAQ, esse aporte, deve ter um limite de tempo para poder ser capitalizado. Esse limite de tempo seria de 120 dias, ou então quando tivesse a primeira alteração contratual,
o que aconteceu e não aconteceu esse aumento de capital. Isso é muito importante, senhores, para a gente poder ver que toda a contextualização desses fatos, tudo o que aconteceu, nos leva a uma única conclusão. Isso jamais poderia ter sido colocado como a FAC. Primeiro, porque não é. Segundo, mesmo que viesse a ser a FAC, esse valor, esse patrimônio, esse capital aportado não seria jamais da Galelu. Você considerar que isso seria da Galelu, e mais do que isso, desculpe, seria dos doadores da Galelu, você estaria dizendo que você estaria desconsiderando a personalidade jurídica da Aspire. Isso é inconcebível. Então, mesmo que tivesse fazendo parte do patrimônio da Galelu, que não fez e não faz parte do patrimônio da Galelu, ele não seria dos doadores. Os doadores não poderiam jamais doar de algo que é de terceiros, no caso da Aspire. Então, isso é muito importante que a gente tenha isso em mente, para poder ver que não poderia ser de uma outra forma. Não poderia estar na Galelu. E mais do que isso, voltando para a questão do princípio da essência sobre a forma, a gente precisa ver ainda o que fala a própria orientação dos comitês de contabilidade, as normas de contabilidade. E as normas de contabilidade, inclusive com base na própria essência do princípio, do princípio da essência sobre a forma, tão invocado pela fiscalização, foi perfeitamente cumprido pelos doadores, pela Galelu. Por que isso? Porque o próprio, eu vou ler aqui também um trechinho do comunicado técnico CTG 2000 de 2009, tá? Que foi a primeira vez que estou consignado expressamente alguma relação com a FAC e com base também nas normas internacionais contábeis. O que é que fala o parecer, esse comunicado técnico CTG? Que foi aprovado pela resolução CFC 1159 de 2009. Ele fala o seguinte: os adiantamentos para futuro aumento de capital realizados sem que haja a possibilidade de sua devolução, vou repetir, sem que haja a possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no patrimônio líquido após a conta de capital. Caso qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no passivo. Observe que para ser registrado no patrimônio líquido existe uma condição muito clara, que não pode ter qualquer possibilidade de devolução. No caso específico, existe a possibilidade de devolução e provavelmente vai ser devolvido. Por que existe? Porque existe contratos de mútuo válido e a Aspire pode, a qualquer momento, exigir esses valores quando os vencimentos forem realizados. E é exatamente por isso que é feito que esses contratos de mútuo foram renovados por meio de contratos também. Não existe, nunca existiu a intenção da Aspire perdoar essa dívida. Tá? E além disso, passando um pouquinho do Comitê Técnico de 2009, é bom a gente observar também o pronunciamento do CPC 39, que trata exatamente dos instrumentos financeiros. Tá? E esse parecer dos instrumentos financeiros ele é muito claro, quando ele fala também que, para ser tratado como o instrumento financeiro, para ser tratado como instrumento patrimonial, ele deve seguir algumas regras, ou para saber se vai ser um passivo financeiro. Então, para que seja tratado como instrumento patrimonial, mais uma vez fala, não pode ter qualquer obrigação contratual de entregar. No caso específico, a gente tem uma obrigação muito clara da Galelu em relação às Aspire. E nem se vinha dizer, como pretendeu na manifestação, na decisão, dizer que não vai ser devolvido. Por que não vai ser devolvido? Porque hoje, atualmente, repito, hoje e na época, a detentora das cotas da Aspire era uma das doadoras, e quem disse que amanhã vai ser ela ainda? E a sucessão dela? E se o controle da Aspire passar para uma outra pessoa? Essa outra pessoa não pode exigir isso? Essa outra pessoa na Aspire não pode exigir porque vai mudar? E se a própria Renata mudar de ideia? Existe hoje um contrato, um negócio jurídico, um ato jurídico válido
que dar para ela, assim, o direito dela exigir isso. Imagine que absurdo seria algum investidor da Galelu olhar para aquele balanço e considerar que aquilo dali fazia parte do patrimônio líquido da empresa. E chegar lá na frente, a Aspire pegar e falar assim, opa, Galelu, me paga aí o que você me deve. Isso sim seria uma grande afronta ao princípio da essência sobre a forma. E isso a gente não pode admitir jamais, porque isso seria uma grande violação e seria, inclusive, de ir de encontro, fazer diferente do que foi feito, seria ir de encontro às normas contábeis, à orientação da própria Receita Federal e violaria muito o princípio da essência sobre a forma. Então, bom, dito isso, eu acho que fica muito claro que não poderia ser feito diferente, que em momento nenhum a Galelu errou na sua contabilidade. E repito, reforçando o que a doutora Silvana falou anteriormente, nesse caso específico, a autuação foi baseada em um suposto equívoco desse registro contábil. A gente demonstrou aqui que não teria como ser registrado diferente e que o registro foi válido. Bom, dito isso, e aí quando os julgadores anteriores olharam, a turma de julgamento olhou isso daí e falou assim, nossa, não foi mais um erro. Na verdade, isso aqui foi uma dissimulação. Então, observe que quando a gente leu aquilo dali, a gente pensou, nossa, que absurdo, está mudando o critério jurídico, nunca foi dissimulação, não poderia ser uma dissimulação, e não foi, eles não poderiam jamais olhar para isso daí. Mas mesmo assim... Doutora Juliana, desculpe a interrupção, mas eu peço para que a senhora já se encaminhe para as conclusões. Tá bom. Então, a gente vê um critério jurídico, e vou reforçar o que a doutora Silvana falou, houve uma alteração grande de critério jurídico que não pode ser admitida, até porque não houve qualquer dissimulação, tá? E ainda sobre isso, e aí vou ser muito, muito breve nessa segunda parte, só para não perder esse argumento, que é muito importante, observem que a autuação utilizou como base de cálculo o valor integral da doação. E ele não se ateve ao fato de que o que foi doado foi a nua propriedade. O usufruto foi mantido. Então, se por algum acaso viesse a se entender que a base de cálculo estava errada, a base de cálculo jamais poderia ser o valor integral do patrimônio líquido, e sim aquela questão dos 2/3. Isso é muito importante, todos, porque pensar diferente seria contrariar o princípio da legalidade. A lei é muito clara. E por mais que a decisão e a manifestação do ente fazendário diga que aquilo dali foi uma opção na época em que houve a doação, é muito importante a gente perceber que isso é uma faculdade do contribuinte, não uma obrigação do contribuinte cumprir integral. E na época, lá atrás, quando o contribuinte resolveu que iria recolher integralmente o tributo por uma faculdade dele, ele recolheu dentro de toda aquela realidade, todos aqueles cálculos que ele sabia que estava correto e que ele fez daquela forma, considerando aquela realidade. Então, hoje, nesse momento, a Fazenda vir cobrar um valor com base em uma base de cálculo que não é aquela considerada na legislação, isso também é uma violação ao princípio da legalidade e demonstra um erro no lançamento que deve ser cancelado pelo seu próprio fundamento e questão do princípio da legalidade. Bom, eu acho que é isso. Obrigado aí pelo tempo. Espero que tenha ficado claro e que, senhores, qualquer coisa a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Agradeço os esclarecimentos das ilustres patronas e passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Obrigado, presidente. Parabenizo a sustentação oral com muitos detalhes, né? Mas eu fiquei assim com duas dúvidas que até eu ia perguntar da outra vez. Até agora, na sustentação oral, foi dito pela doutora Juliana que os pagamentos não estariam, o fiscal teria dito que os pagamentos não estariam sendo feitos na forma que eles queriam, né? Eu pergunto, como é que é feito o pagamento desses juros, o dinheiro? Porque no processo, a acusação fala que a Galelo não ofere receita.
E aqui no Sustentação foi pago os juros. Como é que foi pago esses juros? Quando eu falei que não foram feitos da forma como eles queriam, foi o seguinte: os juros de fato foram pagos por outros recebimentos que eles tiveram relacionados a mútuos, mas foram pagos sim esses valores. Esses valores estão sendo pagos dessa forma, da receita de aporte vindo dos mútuos. Mas não é mútuo com a própria Aspire. Sim, parte deles são mútuos com a própria Aspire. Então, a Aspire manda o dinheiro para a Galelo como empréstimo, e aí a Galelo paga a Aspire os juros. E tem juros sobre esses novos empréstimos também. Tá. Paga os juros, mas tem outros juros também sobre esses empréstimos. Novos empréstimos tem outros juros aos empréstimos anteriores, e aí é uma questão comercial deles lá, empresarial deles lá. É que a acusação basicamente fala que o empréstimo inicial não foi nem em 2012, foi 2010, 8 milhões. 2010. E foi até na época da abertura da própria empresa, e um complementar de 1,2 milhão 2 anos depois, né? E que nunca houve amortização do capital investido, né? E sendo empréstimos rotineiramente renovados. Também foi colocado no processo, nas folhas 198, que esse último mútuo de 1,2 milhão seria pago em 24. A senhora tem notícias se ele foi pago? Eu confesso que eu não tenho, mas a gente pode procurar saber se. Eu não sei se foi pago, se esse valor foi pago, esse mútuo agora, ou se foi renovado. Confesso que eu não tenho essa informação precisa. Tá. Mais alguma? Presidente, eu estou satisfeito com as perguntas. Aí eu vou pedir para a presidente me devolver o processo para eu poder ponderar no que foi dito aqui e concluir o voto. Doutor Luiz, não sei se o senhor pode esclarecer, eu fiquei com uma pergunta. Esse empréstimo que foi feito, certo? Foi pago o IOF? Não tem informação nos autos, mas a operação, teoricamente, os empréstimos são realizados na França, entre Ilhas Britânicas e França. Né? Então, o que foi doado foi as cotas para o filho residente aqui no Brasil. Mas a Galelo, eu acho que é nas Ilhas Virgens, e a Aspire na França, ou o inverso. É o inverso. É o inverso. Então, não teria IOF porque não estaria fora, né? Tá, que as duas empresas são fora, né? O que o fiscal questiona é isso, é que, como não há fonte de receita, o capital, a empresa foi aberta e imediatamente feito o empréstimo, representa 60% da atividade econômica da própria empresa. Os outros 40% também são feitos com o empréstimo do HSBC, que também fez um empréstimo de 6 milhões, mais ou menos, 6 milhões exatos de euros, né? E como esses empréstimos são sempre renovados e a empresa não tem receita e fica tomando novos empréstimos numa ciranda de endividamento com a própria Aspire, então ele entende que aquilo lá seria, na realidade, uma intenção da Renata, que seria dona da Aspire e doadora, de manter isso como a FAC, né? Então não teria a chance ou possibilidade ou intenção, né? Esse empréstimo tomado em 2010, né? Já se vão 15 anos sem qualquer amortização, né? Então teve esse é o fundamento da acusação, basicamente. Tá bom. Dá uma licencinha, presidente? Posso tirar uma dúvida também, que eu fiquei aqui? Foi falado que a Aspire seria uma terceira empresa, né? Então, que o mútuo não poderia representar a base de cálculo, porque a doação foi feita de uma outra empresa, né, que recebeu esse mútuo para os filhos. Mas eu queria saber uma coisa: algum dos sócios entre Aspire e Galelu se confundem ou não? É a mãe. A mãe. A mãe é dona da Aspire e era dona da Galelo antes da doação. E tem mais sócios da Aspire ou não? Não. É só uma pessoa? É só a mãe, e na Galelo seria o casal, né? E o casal doou para os filhos, né?
1/3 da empresa para cada um, retendo 2 cotas. Então, doaram de quase 6 milhões de cotas, os genitores seguraram 2 cotas cada um e transferiram toda a diferença de forma igualitária para os filhos. Então, aqui nós estamos vendo a questão do Luiz Eduardo, mas os outros filhos, Gabriela e Luísa, se não falha a memória, talvez eu errei o segundo nome, são alvo de outros autos de infração também. E a mãe também é sócia da Galelu. É sócia da Galelu. Ah. Ainda é até hoje, com 2 Uhum. cotas. Ah. Ainda é sócia até hoje com 2 cotas. Doutor Ramon. Obrigado, doutor Luiz. Presidente, tem umas dúvidas para tirar também para a doutora Juliana e para a doutora Silvana, aproveitando a oportunidade. Agradeço a doutora Sulamita, fiquei sabendo que ela fez questão da minha presença para ouvir a sustentação oral. De fato, é importante, porque é um caso complexo, né? E eu queria fazer algumas perguntas. Então, o doutor Luiz superficialmente respondeu algumas, mas tanto a Galelu como a Aspai, elas são empresas operacionais ou elas são holdings familiares? Desculpa, você está perguntando para nós se elas são holdings Desculpa, familiares? Isso, são holdings ou se elas têm operação? Elas são empresas Olha, com produtoras? relação às PAI, eu desconheço totalmente o objeto social dela. E o objeto social da Galelu, ele está descrito, está nos autos, que é a gestão patrimonial de imóveis e a locação, enfim, esse tipo de atividade ligada ao setor imobiliário. A Aspire, Então, a Galelu, desculpa, eu fiz confusão. A Galelu tem esse objeto social, está nos autos essa informação. Ela está registrada em Paris e o registro, se você verificar ali no processo, nós colocamos o registro da Galelu. Com relação ao Aspire, eu não tenho essa informação. Ela perfeito. fica nas Obrigado, Ilhas doutor. Virgens e ela tem outra característica. Eu só Obrigado. acho muito importante acentuar a liberdade das partes de dispor de seus negócios, né? Acho que, desculpa intervir, mas nós temos que Obrigado, doutora, mas não pensar foi o que eu um perguntei. pouquinho A senhora já fez a sob o sustentação oral. olhar Doutora, do obrigado. acórdão do Supremo que decidiu Doutora, sobre a obrigado. licitude dos planejamentos, né? Ministra Obrigado. Carmen Lúcia. A senhora já fez a sustentação oral. Estou tirando algumas dúvidas pontuais, eu agradeço ela querer esclarecer, mas não foi o que eu perguntei, foi outra coisa. Eu entendo que a senhora não tem conhecimento das PAI, mas quanto a Não Galelu, tem. estou satisfeito. Obrigada. Com relação ao pagamento do empréstimo, o doutor Luiz disse que aparentemente não foram feitos, né? Nenhuma parcela do pagamento. E aí me surgiu a dúvida, com o HSBC há pagamento dessa dívida? Da parte que foi emprestada desse banco, especificamente? Ou continua sendo prorrogado também? HSBC, ao que me consta, continua sendo prorrogado. Juliana, você lembra desse ponto, de fato? Eu sei que vem sendo pago algumas partes, mas foi prorrogado também. Tem sendo Já teve algum pagamento, mas também houve prorrogação. Acho que está no processo essa isso. Preciso ver com eles de fato como é que está esse ponto, mas ao que me consta tiveram prorrogações também. Pagamentos, mas também tiveram prorrogações. Doutora, sabe explicar para mim qual foi a destinação do valor aportado na Galelu? A destinação do valor aportado na Galelu foi para a compra de um imóvel, pelo que está no próprio contrato, tá? Foi destinado para isso, para compra, para o investimento mesmo, que é o negócio. Complementando o que a doutora Silvana falou e a sua pergunta, doutor Ramon, o negócio jurídico da Galelu Aspire, realmente eu também não sei qual seria, mas é a administração de um imóvel na França, desse imóvel, onde foi esse investimento também na França. Imagino que esse aporte tenha sido para esse investimento, que vai ser provavelmente vem sendo um projeto deles lá com relação a esse imóvel, tá? Tá. A doutora Juliana falou, eu não consegui compreender exatamente se na data da doação houve a opção pelo pagamento de 2/3 ou foi pagamento integral do PCMD devido? Na época da doação, a opção foi pelo pagamento integral. A opção foi pelo pagamento integral, obviamente, analisando todo aquele contexto da época. Tá, a doutora Silvana também comentou sobre a questão, desculpa, foi a doutora Juliana, sobre a questão da residência dos doadores, né? Na data da doação, os doadores entregaram declaração de imposto de renda no Brasil? Eles já não entregaram, eles já tinham entregue a declaração de saída definitiva
e eles já eram considerados não residentes e não entregaram, obviamente, por falta de obrigação, a declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Tem essa declaração de saída definitiva do processo? Tem sim. Tem. Declaração de Em saída. termos, foram apresentadas três impugnações, né, de defesa em primeira instância, e os 3 recursos, né? Eles até citam que seria o documento 4, né? Mas o documento 4 não existe lá juntado nas 3 impugnações, mas ele consta do processo nas primeiras páginas, quando apresentou para o fiscal uma resposta, tem a declaração de saída que considera não residente a partir de dezembro de 2015, se não me falha a memória. É isso mesmo. 2015. Não está na impugnação e nem no recurso, mas está no processo. Está no processo. A Galelo não tem outros investidores além do grupo familiar. Eu entendo a impaciência do doutor Silvana me remetendo ao processo, doutor Silvana, mas eu não sou relator, então eu não acessei totalmente os documentos, mas eu peço essas informações se puderem me ajudar. Por favor, Então, estou à disposição. se há outros sócios da Galelu fora do grupo familiar também. Há outros investidores ou não? Não há outros investidores. Perfeito. Eu posso, pela ordem, eu posso só fazer um complemento, considerando que a doutora Sulamita, não sei se a doutora Sulamita ou se foi o senhor Ramon que falou, com relação à doação das cotas, é importante que a observação que o doutor Luiz fez também, que a Renata não doou todas as cotas, tá? Ela continuou com 2 cotas. E por que isso é importante? Porque mesmo que vinha a ser considerada a FAC, e que vinha a ser considerada que a Aspire era dela, por exemplo, por isso seria uma FAC, a FAC seria dela, ela não doou esse valor, tá? Só para a gente poder ter isso em mente. Ela continua sócia da Galelu, e o que ela doou foi aquele capital. Desculpa, só complementando por conta dessa informação que foi dada. Presidente, eu estou satisfeito, então devolvo a palavra. Tem um instrumento em 2020 do HSBC, né? Então presumo que ele foi de fato renovado, e quando foi prestado informações para fiscalização, foi dado como vencimento do HSBC 2025, sem apontar o mês, tá? Então não sei se já venceu ou não venceu. E quanto à destinação do dinheiro, a fiscalização ela esclarece que 13 milhões foram investidos num imóvel, num edifício, e quase 3 milhões num terreno. Então, assim, não é operacional inclusive, assim, não seria nem uma gestora mesmo de aluguéis, porque não tem renda. Então, talvez ela seja uma patrimonial pura e tenha, sei lá, dado em... Isso não está no processo, eu estou presumindo. Porque é muito... Não estou Espera, escutando. talvez caiu só seu áudio. Como é muito patrimônio sem renda desde 2010, então ela não faz essa administração de aluguéis, não recebe. Então, talvez ela pode até dar incomodado para outra empresa efetivamente ser operacional nisso. Ela ser só a detentora do domínio desse. Mas isso não está no processo. E eu também não vou nem abordar no voto, mas chama atenção você ter desde 2010 essas compras e praticamente ficar imutável até então. Quer dizer que não teria caixa, então, efetivamente, doutor Luiz, para poder pagar esse empréstimo, porque não gera caixa, é isso? Não, a doutora Juliana até esclareceu que para pagar esses empréstimos, aí a Aspire, ela toma novos empréstimos com a Aspire, aí ela paga a própria Aspire. É como, né, e o fiscal entendeu que isso era uma forma de validar uma operação que não se sustentaria economicamente, porque você entra numa ciranda de endividamento, né? Então, que vai pagando, vai tomando empréstimo e vai pagando. E aí, inclusive, esses novos empréstimos, como bem esclarecido pela Juliana, também passam a incidir novos juros. Então, E a única divergência em relação à base de cálculo é essa questão dos empréstimos, porque eu vi na manifestação fiscal alguma questão sobre imóveis também. não, Ou é só a relação empréstimo? só, Tá. só a relação a empréstimos. O que a acusação pretende é incluir 9 milhões e 200 mil euros no cálculo,
o que eleva em 38 milhões o valor declarado, e aí ensejaria, né, na participação dele essa diferença de cálculo. Então, ele só entende que essa operação não se sustenta. Perfeito, obrigado. Presidente. Ok. Bom, não havendo mais nenhuma manifestação, eu vou aqui, deixe-me ver, devolver o processo para o relator. Só um minutinho. Aqui. Então, estou devolvendo para o relator. Ok, doutor Luiz? Não? Não estou escutando. Eu acho que pode até devolver para a pauta, que a gente pode encerrar semana que vem esse processo. Tá bom. Tá? Não, tudo bem. Então, eu vou devolver aqui para a agenda, tá? Obrigado, presidente. Tá. Ok. Deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa. Bom, então, no processo 5050-011, do Luiz Eduardo de Camargo Nascimento, ele foi devolvido para a pauta, então deverá estar já na próxima semana. Eu agradeço a presença das patronas. Podem ficar na sessão se assim o desejarem, e se também se quiserem se retirar, fiquem à vontade. Agradeço a presença. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Um bom dia. Obrigada a todos. Bom dia para todos. Ok, bom dia. Passo agora para o próximo processo com os pedidos de sustentação oral, que é o 4099828 TNL PCS SA, de relatoria da doutora Sulamita. E o patrono é o doutor Vitor. Bom dia, doutor Vitor. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Doutor Vitor, Bom dia a todos. O senhor se dispensa a leitura do relatório? Sim. Ok, então eu passo a palavra à doutora Sulamita para ler a acusação. Presidente, nesse caso eu vou me declarar impedida. Só que eu não está mostrando para mim essa opção agora. Eu vou devolver para o relator, tá? Tá. Eu já vi isso acontecer, então, assim, eu devolvendo para a relatoria, né, a senhora vai poder se declarar impedida. E ótimo. Aí... Então, doutor, deixa-me ver aqui primeiro. Vou devolver para o relator. E aqui, a solicitação. Não é possível iniciar os debates. Tá, só um minutinho. Eu vou registrar. Ele não estava deixando eu devolver, porque ele quer que eu registre aqui a sustentação oral. Só... Vamos ver se agora eu consigo. Então, no AIN 4099828 TNL PCS, o processo foi devolvido para a relatora, que irá se declarar impedida e ele vai ser o processo redistribuído. Então, doutor Victor, eu agradeço a sua presença e se o senhor quiser ficar na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, também fique à vontade. Eu que agradeço, presidente. Vou pedir licença para me retirar. Bom dia, bom trabalho a todos. Obrigado. Agora, o próximo processo que tem pedido de vista é o 5037658 TAG Brasil Cereais Limitada, é de relatoria do Dr. Ramon e tem o pedido de vista da doutora Sulamita. Eu peço a gentileza da doutora Sulamita registrar seu voto, e aí o doutor Ramon também pode registrar, e aí o doutor Ramon faria um resumo do voto já proferido, doutor Ramon.
Perfeito, presidente. Só um minuto para a sessão do processo. Na sequência, a doutora Sulamita primeiro precisa registrar, senão o doutor Ramon não consegue registrar o dele. Já estou registrando. Ok. Presidente, uma auto de infração composto de 1, 2, 3, 4 itens, 5, 6 itens, tá? Eu não voto, que eu não me recordo muito bem. Bom, houve extinção pela confissão e pagamento, de principalmente parte quase integral do item 1, né? O item 2 integralmente, então permaneceram parte do item 1. O itens 3, 4, 5 e 6 sob discussão, tá? Com relação à exportadora, a exportação de determinados itens, algumas notas não foram apresentadas provas, então estou mantendo a acusação nesse caso. Com relação à questão do roubo da mercadoria, que acho que foi onde a doutora Sulamita divergiu, né? Eu considerei que houve a saída da mercadoria efetivamente com a retirada da mercadoria com transporte por parte do destinatário no estabelecimento do remetente, então eu entendo que ocorreu o fato gerador do ICMS, porém não estou aplicando aqui a tese da DC 49 na medida em que não fez parte ou não está abrangida pela modulação dos efeitos. E aí faço uma digressão que já é conhecida da turma sobre a não obrigatoriedade da assimilação ou da aderência aos precedentes judiciais não vinculantes, conforme previsto na Constituição Federal. Com relação à quebra técnica, estou dando aplicabilidade a algumas respostas à consulta e à legislação do Estado de São Paulo. Não tem previsão legal para considerar quebra técnica, e trago jurisprudência do PJ, que determina que para que seja considerada quebra técnica é necessário que haja um laudo específico, né? Isso nos termos do judiciário, não da legislação, que não pode ser feita essa quebra, não pode ser considerada essa quebra por mera estimativa, quando pretende o contribuinte. E aí, no todo, presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário negando o provimento. É como eu votei. Agradeço os esclarecimentos e passo a palavra para a doutora Sulamita para que faça a leitura do seu voto vista. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor Ramon, aí pelo resumo do processo. Então, solicitei vistas dos presentes autos após a manifestação do ilustre juiz relator, doutor Ramon, a quem minhas referências para o seu profundo conhecimento jurídico tributário, a fim de melhor analisar as situações fáticas de direito colocada em julgamento. Com efeito, adoto muito bem elaborado o relatório do ilustre juiz, fazendo menção diretamente ao ponto de discordância, qual seja na incidência do ICMS em operações cujo fato gerador não restou configurado, especialmente quanto às notas fiscais 19.602 e 20.048, que compõem o item 4 do AIM. A recorrente comprova o roubo das mercadorias por meio dos boletins de ocorrência acostados às folhas 757 a 761, de maneira a evidenciar que não houve a efetiva circulação de mercadoria. O ilustre relator, em seu voto, considera que a obrigação tributária se configura no momento da saída do estabelecimento remetente, independentemente da efetiva circulação jurídica da mercadoria, razão pela qual mantém a autuação por entender que o fato gerador do ICMS ocorreu na hipótese. Ouso divergir do ilustre relator, tendo em vista que é consolidado na legislação vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores que a mera saída física de mercadoria não é capaz de ensejar a ocorrência do imposto. De plano, ressalta que a Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso 2, estabelece a materialidade do ICMS por meio da expressão circulação de mercadorias, é dizer, o critério material da regra matriz de incidência do ICMS é a circulação de mercadorias, a transferência de titularidade, o ato de mercancia. Do presente caso, extrai-se que as notas fiscais 19.602 e 20.048 referem-se a remessas para a formação de lote de exportação, dentro do mesmo estabelecimento da recorrente, tratando-se, portanto, de operações que não envolvem a transferência de propriedade ou posse de mercadoria. Nessa saída, já não incide ICMS, conforme previsto no artigo 7º, inciso 5, parágrafo 1º do item 1, a linha B do RICVES, pois a exportação de mercadorias é desonerada do imposto. Além disso, há comprovação inequívoca do roubo das mercadorias, conforme demonstrado pelos boletins de ocorrência anexados aos autos.
O evento criminoso ocorrido após a saída do estabelecimento impediu a concretização da exportação e, consequentemente, inviabilizou o ocorrência do fato gerador do ICMS, que exige a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, a efetiva transferência de titularidade do bem para um terceiro adquirente. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJ de São Paulo, o simples deslocamento físico da mercadoria não é suficiente para caracterizar o fato gerador do imposto. A exigência do imposto pressupõe uma operação mercantil com a transmissão de propriedade ou posse do bem. Assim, a antecipação do elemento temporal da incidência do imposto, criado por ficção jurídica, não pode prevalecer quando há elementos que demonstrem a inexistência da operação comercial, como no caso de roubo. Nesse contexto, ainda que em hipótese referente ao IPI, o STJ já decidiu que o fato gerador do imposto não se caracteriza apenas pela mera saída do produto do estabelecimento, especialmente na conjectura onde ocorre a subtração criminosa da mercadoria. A saída da mercadoria do remetente é um momento temporal da hipótese de incidência, cujo aspecto material consiste na realização de operações que envolvam a transferência de propriedade ou posse de mercadorias. Não sendo percebida a transferência de propriedade a título de mercancia, não há que se falar em fato gerador ocorrido. Aí eu transcrevo o precedente do STJ. Nesse mesmo sentido, caminha a decisão monocrática da STJ abaixo transcrita, por meio da qual restou assente que o fato gerador do imposto não é a simples saída do produto do estabelecimento industrial, mas a efetiva conclusão da operação mercantil, com a entrega ao comprador. Embora a legislação estabeleça a saída como critério temporal para a incidência do tributo, o fato gerador ocorre com a transferência de propriedade ou posse. Assim, em caso de roubo ou furto antes da entrega ao adquirente, a operação não se concretiza, afastando a incidência do imposto. E aí também eles colocam a questão do ICMS aqui, né? Diretamente com relação ao ICMS, é necessário transcrever o acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público, em caso análogo ao presente, onde a exportação da mercadoria não se concretizou em razão da ocorrência de roubo no transporte antecedente. Nessa hipótese, assim como a presente, sob nenhum aspecto se observa a incidência do imposto, seja porque a operação de exportação é desonerada de ICMS, seja porque, em caso de roubo, a mera saída da mercadoria com fins de exportação, sem que ocorra a efetiva transferência de titularidade, não corresponde ao fato gerador do tributo. E aí eu colacionei aqui um precedente recente do TJ de caso bem parecido. Veja-se que o entendimento exarado pelo precedente acima é claro ao afastar a cobrança do imposto em situações de furto ou roubo que frustraram a exportação. Isso se justifica pelo fato de que, nesses casos, não há proveito econômico por parte do contribuinte, tornando-se indevida a exigência do tributo. Como bem ressaltado pelo STJ, o roubo da mercadoria antes de concretização do negócio jurídico elimina a base econômica sobre a qual o ICMS incidiria, evitando o contribuinte com um ônus tributário desprovido de fundamento legal. Portanto, a cobrança de ICMS sobre as notas fiscais 19.602 e 20.048 se mostra desarrazoada, pois, além de se tratar de operações desoneradas pela sua própria natureza, a ocorrência do roubo impossibilitou qualquer transferência de titularidade das mercadorias, afastando definitivamente a hipótese de incidência do imposto. Quando as mercadorias relacionadas nos anexos 3 e 5 do AIM, alega recorrente, em suma, que se referem à quebra técnica, caracterizada como perda inevitável resultante do processo biológico do grão, influenciado por fatores como calor, umidade e tempo de armazenamento. Nesse ponto, é imprescindível se debruçar sobre os precedentes deste egrégio Tite que abordam a matéria. O voto proferido pelo ilustre juiz Eduardo Soares de Mello, nos autos do processo abaixo transcrito, traceja a materialidade do ICMS com base na análise legislativa à luz da doutrina tributária, concluindo que a exigência do ICMS na perda de mercadoria, prevista no artigo 445, inciso 2 do RICMES, é de patente ilegalidade, pois contraria o ordenamento jurídico ao exigir tributo sem circulação de mercadoria. Outro sim, o voto vista proferido pelo ilustre juiz Adolfo Bergamini, no processo a seguir emendado, definiu que a dispensa de ICMS por perda técnica depende de comprovação técnica, mas a recorrente, aquela feita, não apresentou laudos que demonstrassem a inevitabilidade da perda no transporte ou armazenamento, motivo pelo qual manteve a autuação. Exatamente nessa compreensão, peço licença para transcrever excertos das decisões do Tribunal de Justiça que se coadunam diretamente com a matéria, ao considerar que o fato gerador do ICMS exige a circulação jurídica da mercadoria com transferência de propriedade, não bastando sua mera saída do estabelecimento. Existindo o conjunto probatório acerca da quebra técnica no caso concreto, não há que se falar em incidência do tributo estadual.
Nota-se que a modulação dos efeitos previstas na ADC 49 não se aplica ao caso em questão, na linha dos precedentes acima, uma vez que essa modulação se refere à validade dos dispositivos da Lei Candir, que foram excluídos do ordenamento jurídico em 2024. O objetivo da modulação foi resguardar situações pretéritas e coibir comportamentos oportunistas diante da alteração legislativa. No entanto, a presente controvérsia não versa sobre a transferência de mercadorias, mas sim sobre fundamentos jurídicos que sustentam há décadas o entendimento consolidado do Poder Judiciário. Dessa forma, não há que se falar em aplicação da modulação, como é o entendimento do ilustre relator, pois a questão em debate não se insere no contexto da norma modulada, mas na interpretação consolidada sobre a não incidência do CMS quando ausente a circulação de mercadoria, fato gerador do referido tributo. Start, o simples deslocamento físico da mercadoria não caracteriza a hipótese de incidência, uma vez que não existe a circulação mercantil. A perda da mercadoria durante o processo logístico não configura o fato gerador do imposto, pois não há transferência de titularidade. Contudo, não se vislumbra nos autos documentação comprobatória capaz de quantificar e evidenciar as perdas alegadas pela recorrente. A recorrente não apresenta qualquer laudo ou documento técnico que demonstre que a perda da mercadoria é um fenômeno natural e previsível durante o transporte ou armazenamento, especificamente nas operações autuadas. Neste interim, não há nos autos elementos de provas aptos a elidir a acusação fiscal. Acompanho do seu relator no sentido de manter a autuação referente às operações em que as perdas, quebras técnicas, não foram comprovadas pelo contribuinte, anexos 3 e 5 do AIN. Quanto às mercadorias que foram roubadas, tendo em vista os boletins de ocorrência registrados e apostados pela recorrente às folhas 757 e 761, inequívoca a ausência de circulação de mercadoria, motivo pelo qual entendo que não há incidência de CMS, de forma que voto por afastar a acusação fiscal constante no item 4. No mais, acompanho integralmente o ilustre relator. É como voto. Agradeço a leitura do voto, bem fundamentado, e eu coloco o processo em discussão. Presidente, mais uma vez eu quero parabenizar a doutora Sulamita pelo voto. São argumentos bastante respeitáveis, bastante fundamentados. Só 2 pontos que eu queria abordar. Doutora Sulamita, antes da senhora citar, desculpa, senhora, se você citar, Pelo amor de Deus. pelo Pode amor ir, de não, Deus, senhora. desculpa. Antes de você citar a jurisprudência do TJ, me pareceu que você disse que havia provas e depois no final de que não havia provas, ou eu entendi errado a leitura. Não, é que pela redação pode gerar essa dúvida, mas é que, na verdade, eu estou colocando o voto do Adolfo, citando que aquela feita não tinha provas, e que, como não tinha provas, no caso concreto, naquela feita, foi mantida a autuação fiscal. Eu compreendi errado, então. E com relação à questão do roubo, né? Bom, ainda que acolha a tese de que não há circulação de mercadorias, o que restou documentado, no caso, foi uma operação de exportação, né? E que ainda que tenha havido roubo, essa exportação não ocorreu. E no caso de exportação ou de documentação de exportação, é permitido que o contribuinte mantenha o crédito. E no caso de roubo, ele tem que estornar o crédito. Então, a considerar aqui, no caso, que o roubo é uma hipótese de não incidência do ICMS diferente daquela da exportação, nós estamos aí autorizando a manutenção do crédito do contribuinte, sem que tenha havido efetiva exportação e sem que tenha havido a comunicação ao fisco da questão do boletim de ocorrência, que não foi feito em época própria, e também do estorno do crédito, que ele poderia se manter caso houvesse a exportação, né? Então, A questão é que aqui a exigência não é do creditamento indevido ou a falta do estorno do crédito, né? A falta do pagamento do imposto nessa operação, que foi frustrada. Depois o fisco ainda pode realmente autuar ele, eventualmente, que estaria permitindo, né? Eu entendi o que você quis dizer, que a gente mantendo a autuação vai permitir com que ele mantenha e o fisco não possa cobrar isso depois, porque está para exportação. Mas se quiser abrir uma fiscalização e provar ali o que aconteceu agora, enfim, mas eu entendo que aqui nesses autos não tem como manter a exigência de imposto de uma operação que não caracterizou a ocorrência do fato gerador. Esse, para mim, é o ponto. Entendi.
presidente, satisfeito. Eu vou manter meu voto. Doutora Sulamita, acho que a ementa no seu voto ficou dentro do voto e não É ficou verdade. destaque. Ai, Verdade. desculpa. Eu acho que vale a pena a correção. Sim, com certeza. Estou habilitando aqui para edição. Obrigada. Obrigada, doutor Luiz. Feito. Mais alguma manifestação? Doutor Ramon, de fato, a gente entra numa bola dividida, né? Porque a autuação devia ter sido lá pelo não estorno lá. É porque Se a a gente seguisse. fiscalização não tinha notícia do roubo, né? Só É, foi apresentada pela defesa. então, porque assim, se mantém o alto, vai ter tributação de um fato que, de certa forma, eu não concordo também. E excluir o alto é manter o crédito onde não deveria ser mantido, né? É difícil a situação, né? Hoje É estamos difícil. inaugurando uma só bola dividida aqui, né? Essa É, na que verdade, acontece que também é na isso, a acusação na- fiscal por falta de pagamento de imposto. Se não ocorreu para mim, não ocorreu o fato gerador. Então, não tem como manter essa exigência aqui. Para mim, é Perfeito. incongruente. Mas a falta de pagamento de é que a, imposto não é pela não. Desculpa, doutor, pode falar. Pode falar. é que a acusação é pela falta de pagamento do imposto em operação de exportação. Realmente, Exatamente operação isso. de exportação não houve. Caso ele tivesse trazido antes, apresentado ao fisco antes a prova do roubo, a acusação teria sido outra. Claro. Mas não está incorreto que não houve a falta de pagamento porque não houve a exportação. Isso não houve, é o que está consignado no documento Sim. fiscal. Caso antes da autuação ele tivesse apresentado, aí a acusação teria sido outra que também estaria correta. A acusação só poderia ser essa da falta de estorno se ele tivesse apresentado antes ao fisco. Ele não pode aproveitar Mas da na própria. fiscalização ele apresentou, viu, doutora Nini? Mas depois que já Durante a tinha. fiscalização, é. Mas depois que já tinha. Mas antes da iniciado. lavratura do auto. É muito após a operação. É que, Sim, assim, não, mas antes da já lavratura era. do auto, né? Sim, ele manteve o crédito, se acreditou e foi se acreditando sobre isso. É que é uma questão, já era imune, né? E já não ocorria incidência de imposto, mas por decorrência da exportação. Aí agora está se alterando a não incidência por uma questão de roubo. E é para a questão de roubo, ele sabia, o contribuinte sabia do roubo já desde a época da operação, ele não tomou as providências para se estornar do crédito. Ou seja, É. vale a pena me manter em silente, porque não vai ser considerado, e eu mantenho o crédito do mesmo jeito. A gente está validando aí um comportamento omissivo do É que eu não contribuinte nesse consigo caso. validar uma acusação fiscal exigindo imposto, para mim, onde não tem o fato gerador por toda aquela argumentação. Mas já não tinha, tese. esse é o meu E argumento, já mesmo não quando tinha. frustrou, né? Isso eu coloquei também com relação. E eu trouxe até um precedente do julgado bem igual, assim, do TJ, e nem também não abordou a questão do crédito, mas assim, para mim, para não queria abrir um precedente que eu estou validando uma acusação de falta de pagamento de imposto numa operação que tem fundamento jurídico que não ocorreu o fato gerador. Só por isso, na verdade. O meu argumento é que já não tinha fato gerador, que era exportação. Sim. Tá certo. Mas a notícia do furto foi dada antes da lavratura do auto. Foi. Então aí eu tenho que concordar que é erro de acusação, né? Bom, Depende também do entendimento em relação a Claro. quando ocorre o momento do fato gerador, se é ali na saída das mercadorias, porque foi roubado depois de já ter tido a Isso. saída das mercadorias ou não. Isso, exatamente. Esse Isso também eu também que coloquei é o- esse ponto também no É o voto. ponto polêmico esse, né? Isso. A CT, todas as respostas da CT colocam que se saiu a mercadoria e roubou depois de já ter saído, já ocorreu o fato Isso, gerador esse é um ponto da tese também, de que a mera saída física não pode já sozinha, por si só, ensejar o fato gerador, enfim. Mas esse é o outro ponto é principal o também. contraponto que a doutora Isso. Sulamita trouxe no voto dela. Isso. Mais alguma manifestação? Eu posso encerrar os debates?
Pode, satisfeito. Eu acho que realmente tem argumentos assim muito bons dos dois lados. Eu vou votar com o doutor Ramon. Eu entendo ainda, né, sobre a tese de que há fato gerador quando há saída da mercadoria. Mas eu respeito as posições em contrário, de forma que eu estou aqui encerrando os debates e verificando quórum. Iniciar a votação. Votação encerrada. Deixa eu... não, acho que aqui ele ainda vai me perguntar alguma coisa. Uma questão. Conhecido integralmente. Não provido. Daí, deixa eu ver se eu registro. Certo. Aí, ponto de vistas. Tá. Então, agora, realmente, encerrada a votação do processo 5037-658, TAG Brasil Cereais Limitada. O voto vencedor foi o do Dr. Ramon. A votação não foi unânime. Então, com isso, eu posso encerrar o julgamento. Certo, certo. Vamos ver se está tudo ok. Aqui. Ok, encerrado o julgamento, passo ao próximo processo 5022932, Acorriber, Produtos Siderúrgicos Eireli. É de minha relatoria. Não há pedido de sustentação oral. O voto já está registrado, já estava disponível aos colegas, de forma que eu procurarei fazer uma leitura mais breve, começando pelo item 9, que trata de duas infrações relativas a acreditamento indevido do imposto, documento inidôneo. Conheço do recurso, rejeito a alegação do recorrente de que a decretação da nulidade das inscrições estaduais das empresas remetentes não poderia ter efeitos retroativos, e justifico. Aqui eu vou poupá-los da leitura, porque os senhores já conhecem, né, a tese da irretroatividade dos efeitos da sentença. Talvez seja interessante, deixe-me ver. Daí, então, ou seja, eu falo sobre a tese, que a gente já discutiu bastante, então eu acho que aqui podemos passar para a leitura do item 18. Rejeito a alegação do recorrente quando este argumenta que tendo em vista que o negócio jurídico foi realizado com a empresa Marajó, antes da declaração de nulidade das inscrições estaduais, o julgador, na decisão de piso, não teria considerado o erro do FRE na lavratura do AIM. Justifico. A decisão de primeira instância administrativa analisou minuciosamente a alegação do contribuinte, rejeitando motivadamente suas alegações, não havendo que se falar em não consideração dos argumentos do autuado, conforme se destaca a seguir do trecho da referida decisão às folhas tais. Vou poupá-los da leitura e negritei aqui o trecho de que realmente ela refutou as alegações do autuado, não havendo... Então, por isso que eu concluo no item 20, que também não acato a nulidade alegada pelo autuado, porque, supostamente, o douto FR autuante não teria apreciado corretamente os documentos apresentados pelo contribuinte e justifico. Verifico que houve, por parte do douto FR autuante, uma minuciosa análise dos documentos apresentados e a conclusão foi de que os mesmos não eram suficientes para a comprovação da efetividade das operações entre as partes,
conforme será visto a seguir. Em relação ao transporte das mercadorias, o recorrente alega ter sido efetuado sob responsabilidade da emitente dos documentos fiscais, ou seja, a Marajó, e que a ausência de placa de identificação dos caminhões e dados relativos ao transportador e volumes transportados não seria motivo suficiente para anular a nota fiscal, uma vez que o transporte foi contratado pela Marajó. O recorrente não contesta a afirmação do AFRE autuante, que declara que não constam dados relativos ao transportador / volume transportado em parte das notas fiscais e, em outra parte, constam tão só o nome da transportadora, CNPJ, inscrição estadual e endereço. Ainda em relação ao transporte, o doutor AFRE autuante informa as folhas tais, e aqui vou poupá-los à leitura, que ele traz mais informações sobre o transporte. E depois, no item 25, eu digo: o egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, em consonância com os requisitos para análise da boa-fé, no âmbito da administração tributária, no julgamento de casos concretos na Câmara Superior, tem entendido que somente o preenchimento do objetivo e simultâneo dos requisitos abaixo daria aso ao reconhecimento da boa-fé do contribuinte e, consequentemente, da legitimidade do crédito do imposto quando da aquisição de mercadorias de terceiros acobertados por documentos fiscais posteriormente declarados inidôneos, quais sejam. E aqui coloco os requisitos, e aí no item 26. Para a demonstração da veracidade da compra e venda, é importante, dentre outros aspectos, a verificação da regularidade do transporte das mercadorias. Nesse ponto, como já mencionado pela AFR autuante, em parte das notas fiscais não constam os dados relativos ao transporte. Considero que esse preenchimento na nota fiscal inidônea é um elemento de prova importante a ser avaliado na comprovação da boa-fé, uma vez que são esses dados que permitem verificar a efetiva ocorrência do transporte e, por consequência, a efetiva ocorrência das operações. A identificação do veículo transportador na nota fiscal é expressamente exigida pela legislação conforme artigo tal. Na ausência desses dados, a documentação é considerada irregular e o creditamento não pode ser aceito. Esse também foi o entendimento da Câmara Superior no julgamento do processo tal, e que eu transcrevo e vou poupá-los da leitura. Também a comprovação de tratativas comerciais é importante elemento para a demonstração da boa-fé do adquirente. Porém, nesse ponto, o recorrente não trouxe argumentos que pudessem elucidar os importantes questionamentos apontados pelo doutor AFR autuante às folhas tais. E aqui eu trago os questionamentos que não foram tratados pelo autuado. E aí, no item 29, quanto aos pagamentos efetuados, os mesmos foram feitos por meio de TED, que, em tese, não são documentos hábeis a demonstrar a liquidação financeira das operações, visto que as transferências foram feitas por meio do CISPAG Itaú, sem qualquer comprovação por extratos bancários, o que é fundamental, uma vez que os campos do beneficiário no CISPAG Itaú são de preenchimento livre por parte do usuário pagador. Aqui eu trago jurisprudência do TJ, que já é conhecida dos senhores, já trouxe em outros votos, né? Trago também jurisprudência do TIT sobre o mesmo ponto, e aí eu concluo no item 32, pelo acima exposto, entendo que o conjunto probatório trazido pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar sua alegada boa-fé, seja porque os comprovantes de pagamentos apresentados não possibilitaram a conferência detalhada do beneficiário das transferências bancárias, seja porque os documentos relativos ao transporte das mercadorias não cumpriram com os requisitos necessários estabelecidos pela legislação, de forma a comprovar o local de onde vieram as mercadorias, seja porque as tratativas comerciais não demonstraram o cuidado que deveria ser tomado pelo recorrente em relação aos seus parceiros comerciais, seja porque teria apresentado cópia do Sintegra, no entanto, sem a data da emissão, apesar de que, em relação ao Sintegra, este não seria um elemento importante quando se trata de notas fiscais eletrônicas, cuja emissão é autorizada eletronicamente pela Secretaria da Fazenda. Quanto ao pedido de redução ou relevação da multa, nos termos do artigo 527, aqui está errado, tá? No item 33.
Não ficou comprovado que todos os requisitos necessários para a redução da multa foram preenchidos, pois a legislação de ICMS apenas admite a possibilidade de relevar ou reduzir a multa nos casos de não haver exigência de imposto, o que não se aplica nos presentes autos e, por esse motivo, rejeita o pedido do recorrente. Registra-se que o presente AIM foi lavrado sob a égide da lei estadual que limita os juros de mora ao patamar da Selic. Por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte, nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresento aos meus pares. Com isso, eu coloco o processo de discussão e vou fazer uma pequena correção aqui no voto. Eu parabenizo, presidente, vou acompanhá-lo. E só ressaltando que, inclusive, a gente já julgou, eu até relatei um caso também dessa mesma empresa, mesma acusação fiscal, só era outro fornecedor. Ok. Faz pouco tempo, no final do ano passado. Uhum. Eu lembro, eu tinha visto. Bom, não havendo mais manifestações, eu vou encerrar os debates. Parabenizo e vou acompanhar, presidente. Ok. Então, com isso... Também, presidente, parabenizo, vou acompanhar. Opa, aqui está. Preciso colocar verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Votação iniciada, votação encerrada. Vamos ver aqui, então. Então, para o processo 5022-932, a Corriber Produtos Siderúrgicos Eireli, o recurso foi conhecido e negado provimento, votação unânime nos termos do voto da minha relatoria. Com isso, estou encerrando o julgamento. Passamos ao último processo da pauta, que é o 5023-091, Nelkin Indústrias Químicas, é de minha relatoria. O voto já estava disponível, então eu passo a ler a partir da acusação do item 9, deixa-me ver. Do item 9. O AIM trata da infração relativa a acreditamento indevido do imposto documento inidôneo. Eu conheço. Também tem a alegação da nulidade porque não poderia ter efeitos retroativos. Aí eu faço toda a justificativa que os senhores já conhecem, inclusive estava no outro voto. Deixe-me ver. Tá, então aí a partir do item 18. Em relação ao transporte das mercadorias, a douta DRF tem razão ao mencionar várias irregularidades nos documentos trazidos pelo recorrente. Não foram apresentados os CTRCs para nenhuma das operações autuadas, sendo que os comprovantes de pesagem de carga de folhas tais não possuem força probante, pois elaborados de forma unilateral. Esses comprovantes não fazem referência ao documento fiscal correspondente, não existindo nenhum vínculo que possam relacioná-los às operações autuadas. A nota fiscal número tal aponta a placa do veículo diferente daquele indicado no comprovante de pesagem apresentado às folhas tais. O mesmo ocorrendo para as notas fiscais tais, as folhas tais. O egrégio Tribunal de Impostos e Taxas,
em consoante com os requisitos da análise da boa-fé. Aqui eu listo os requisitos, né? E aí no item 22, para a demonstração da velocidade da compra e venda é importante, dentre outros aspectos, a verificação da regularidade do transporte das mercadorias. Nesse ponto, como já mencionado, verificou-se várias irregularidades nos documentos trazidos pelo recorrente. Considero que as irregularidades mencionadas constituem elemento de prova importante a ser avaliado na comprovação da boa-fé, uma vez que não é possível verificar a efetiva ocorrência do transporte, por consequência, efetiva ocorrência das operações. Aqui trago com jurisprudência da Câmara Superior. Aí no item 24. Também a comprovação de tratativas comerciais é importante elemento para a demonstração da boa-fé do adquirente. Porém, nesse ponto, o recorrente não trouxe nenhum documento que demonstrasse como foram realizadas as negociações entre o contribuinte e seu fornecedor. Importante registrar a proximidade entre o fornecedor e o contribuinte autuado, conforme apontado pela douta DRF as folhas tais, que ressalta o fato de que, dado o elevado montante transacionado entre as partes, seria prudente ao destinatário das mercadorias conhecer as atividades de seu fornecedor a fim de se certificar sobre sua capacidade em atender a demanda com qualidade, preenchendo todos os requisitos legais. O recorrente alegou que houve regular contabilização de todas as operações, porém não juntou suficiente comprovação contábil, tais como conta fornecedores, sintético e analítico, etc. Quanto aos pagamentos efetuados, importante registrar as pertinentes observações da douta DRF às folhas tais. Então, aqui faz-se vários registros, né, de quem seria o beneficiário, etc., né, em que tem boletos pagos a terceiros, mas não tem o contrato de cessão de crédito. Então, como o voto já estava disponível, eu vou poupá-los da leitura, podendo retornar se necessário. Então, eu digo que esse também é o entendimento do TIT. Trago o voto, vou deixá-los, vou poupá-los da leitura. Então, eu digo que, pelo acima exposto, entendo que o conjunto probatório trazido pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar sua alegada boa-fé, seja porque os comprovantes de pagamentos apresentados não possibilitaram a conferência detalhada do beneficiário das transferências bancárias, seja porque os documentos relativos ao transporte das mercadorias não cumpriram com os requisitos necessários estabelecidos pela legislação, de forma a comprovar o local de onde vieram as mercadorias, seja porque não houve comprovação das tratativas comerciais. Então, em resumo, eu conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Aqui é como voto e coloco o processo em discussão. Não sei se eu li rápido demais. Terminando a leitura, presidente, exatamente. É que, como já estava disponível, Sim, né, sim, mas sim. ficou à disposição aqui para... Falha minha. Satisfeito por acompanhá-lo, presidente. Parabéns pelo voto. Igualmente, presidente. Também, Ok. presidente. Então, eu vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Pode cair, eu estou retornando, presidente, só um minuto. Uhum. Confirmando. Votação iniciada.
Votação encerrada. Então, no processo 5023091 Neoquim Indústrias Químicas Limitada, de minha relatoria, o recurso foi conhecido e negado provimento, votação unânime. Com isso, estou encerrando o julgamento. Aqui, tinha sido pedido sustentação oral, mas não há. O solicitante está ausente. Então, estou registrando que foi pedido sustentação oral, mas o solicitante está ausente. Aí, com isso, processo tudo encerrado. Com isso, eu declaro encerrada a sessão da 5ª Câmara Julgadora do dia 3 de abril de 2025. E peço, então, ao Oswaldo para encerrar a gravação. Encerrado.